E aí? Eu comecei a fazer uma coisa nos últimos dias que eu não fazia há algum tempo: ler comentários. E há muito tempo eu entendi que a internet é um campo muito tóxico, porque basicamente todos nós brasileiros somos tóxicos. E para manter a minha sanidade, e também porque tenho coisas mais importantes para fazer, eu acabei deixando de ter esse hábito por algum tempo. E agora, quando eu retomei as coisas, vi que tem uma galera usando uma tal de lei da magia para certificar as coisas. Tipo, eles falam que eu vou pagar de alguma forma porque a lei da magia é isso. Ah, tal coisa tá errada porque a lei da magia é aquilo. Bom, eu sou mago há muito tempo. Eu tô no mundo da magia, por assim dizer, rodando pelas essas ordens mágicas, ordens místicas, por todas essas questões há bastante tempo. E eu confesso, eu só tinha ouvido esse termo dentro da Umbanda e de algumas tradições wiccanianas, como uma coisa que a religião faz normalmente para, bom, te manter no cabresto. Ninguém nunca chegou para mim e disse alguma coisa a respeito de ter uma lei que eu tinha que seguir, intrínseca à magia ou coisa do tipo. As ordens têm suas regras, isso é claro, porque é um grupo social e essas regras eu sigo, mas e a magia? Mesmo aquelas coisas que eu sempre digo aqui para vocês, tipo, o mago muda, magia é conhecimento, é obrigação do mago fazer autocontemplação, esse tipo de coisa ainda é só uma sugestão para você. Não há nada de fato, nenhum caminho que você tenha que seguir. Talvez a lei da magia seja o mago é livre, que eu geralmente coloco aqui como uma espécie de regra. Mas o mago é livre até para se escravizar, o que eu não sei bem se faz uma lei. Bom, eu fui pesquisar para ver de onde isso vem e o vídeo de hoje é sobre isso. Como sempre, ele vai ser dividido em duas partes. A primeira para os magos anjos, aqueles meus queridos e amados que se educam com vídeo de TikTok, acham que YouTube é uma tese de mestrado e ficam putinhos quando falamos que vocês têm que aprender a ler e escrever. Preferem ter uma espécie de ideia inata das coisas, saca? Então, a primeira parte é para você, ser iluminado, descendente direto do amor cristalino das estrelas, criança índigo linda do titio. Na segunda parte, então, a gente fala sério, beleza? Olá, meu nome é Nino Denani, sou um mago hermetista pós-graduado em neuropsicologia e desafio você a ganhar 50 mil reais provando alguma coisa sobrenatural do professor Daniel Gotijo. Oh, desculpa, eu convido você a falar um pouco mais sobre as artes mágicas. Valeu! Beleza, gente, como sempre, vamos ser rápido e rasteiro nessa primeira parte aqui, falou? De fato, a magia não tem regras, ela mal tem um código de ética ou acertamentos morais, coisas que a gente tem que fazer. Mas a magia é uma ferramenta, a gente pode usar ela para fazer a vida ir para esse ou para aquele lugar. A magia não é um ente inteligente, ela não é uma divindade, ela não é um espírito qualquer, ou qualquer coisa que tenha um tipo de juízo de valores suficiente para te condenar ou te absorver de alguma coisa, simplesmente porque a magia não tem vontade, não tem discernimento, porque ela não é alguém, ela é alguma coisa. Esperar que a magia faça alguma coisa com você é como esperar que o martelo construa uma casa sozinho. Na verdade, a situação de você pensar que existe algum tipo de lei da magia que vai te castigar de alguma forma é ter um pensamento cristão, tanto quanto um evangélico tem, sobre a sua vida, achando que tem alguma força superior a você observando a sua vida e agindo para que as coisas aconteçam com você. Ah, mas e o karma? Você pode pensar aí. Bom, o karma é uma força, teoricamente, que diz que você está em movimento. O karma é a ação, não reação. Embora todos imaginemos que para cada ação há uma reação igual e contrária, né? Mas isso tem muito mais a ver com a força do movimento do que com algo que você vai pagar necessariamente. Tipo, eu progrido, eu faço força para ir adiante. Em contrapeso, o mundo faz força para que eu fique onde eu estou. Sacou? Quando eu sou um pau no cu, eu atraio paus no cu, mas não porque o mundo é do mal ou porque há alguma lei da magia. É que a gente costuma procurar os nossos iguais, aquelas pessoas com quem a gente se identifica. Então, se a gente é pau no cu e a gente acha que isso está certo, naturalmente a gente vai atrás de pessoas que vão ser pau no cu com a gente, sacou? Não sei se isso pode ser chamado de lei, tá mais para viés psicológico. E as leis herméticas, talvez você pergunte. Então, na verdade, as leis herméticas não são o que chamamos de axiomas, o que quer dizer que é uma premissa considerada necessariamente evidente e verdadeira, fundamento de uma demonstração, porém ela mesma é indemonstrável. Assim como penso, logo existo. Essas leis também não vão castigar ninguém. Elas podem até falar, talvez, de ação para reações para ações, mas francamente, como a gente acabou de ver com relação ao karma, isso não é uma lei da magia.
é uma ação natural das coisas. No fim das contas, o que é a lei da magia que iria me castigar então? Na realidade, isso tem um outro nome, muito pouco utilizado hoje em dia por conta da urbanização das sociedades, da evolução natural da cultura. É uma coisa que toda religião usa o tempo todo e ela precisa necessariamente dessa coisa para sobreviver. Essa coisa que a religião usa chama cabresto. A lei da magia é mais uma das coisas que os religiosos inventaram para te manter sob controle, te colocando medo de uma coisa que não existe para que você continue pianinho rendendo graças ao líder da vez. Espero que você tenha uma existência cheia de luz, que os sagrados anjos da guarda te protejam. Amém. Beleza, crios, agora vamos falar nós aqui, ó. Lei da magia, eu realmente nunca tinha ouvido falar fora dos muros da religião, que de alguma forma realmente tangencia o que é a magia, tá? A Umbanda, por exemplo, a gente costuma chamar de escola menor de magia, ou seja, ela tem sim um pezinho no que a gente faz, e ela só tem esse pé e não o corpo todo porque ela é uma religião, e é exatamente isso que impede que ela vá para frente. Magia é conhecimento, religião se mantém e se constrói na ignorância. Então, infelizmente, a Umbanda só vai até um certo ponto e para. Dentro da Wicca a gente consegue encontrar também uma espécie de lei, mas também não acho que se enquadra no que a gente poderia chamar de lei da magia, porque afinal, Wicca é bruxaria e magia é magia. Não que um seja melhor que o outro, mas são coisas diferentes, sacou? Mas eu acho que a gente pode usar esse tema para fazer algo um pouco mais construtivo no final das contas. Vamos falar um pouquinho sobre o porquê de não existir uma lei da magia. A magia é um cabedal de conhecimentos, tá? Isso é magia. Não é sobre acender vela necessariamente, mas é sobre o porquê disso existir. Uma vela é só uma vela, é um punhado de parafina com um pavio de barbante no meio, e não tem como uma coisa dessa influenciar a nossa vida de algum jeito. Mas, ao mesmo tempo que não é sobre acender uma vela, é sobre acender uma vela. Aliás, eu acho que o exemplo da vela é a melhor coisa para a gente explicar o que é magia e por que o lance da lei da magia não existe, quer ver? Por que a gente acende vela nos ritos, você sabe? Bom, para entender isso, você vai precisar compreender que a última grande opressora do ser humano médio no nosso mundo ocidental foi a igreja. A partir da queda da Bastilha, quando as ideias de liberdade, igualdade, fraternidade começaram a substituir a religião e os monarcas, a gente adentrou a um tempo de iluminação, por assim dizer, conhecimento científico, que eclipsou tudo isso um pouco. Então a gente pode afirmar com uma certa dose de certeza que o último período de obscurantismo místico aconteceu ao longo do medievo. Excelente. Temos muitos desses escritos dessas épocas, muitas experiências, muita gente elucubrando coisa, e principalmente temos a igreja. Agora, você sabe como eram feitos os ritos que todos nós temos conhecimento hoje em dia, naquela época, incluindo a missa? Pois é, à luz de velas, dado que não existia luz elétrica. Quando a coisa precisava ser à noite, em geral, acendia-se uma fogueira, ou no caso da igreja, vela. Bom, papo vai, papo vem, Thomas Edison consegue fazer a luz elétrica e adivinha. A galera do retrogosto de Cruz odiou o processo. Charges foram feitas, críticas foram publicadas e nós seguimos o caminho. Quer dizer, nós pessoas normais, né? Porque a religião continuou usando vela até que não deu mais para não usar, principalmente por conta dos incêndios causados nos mosteiros e igrejas. E adivinha por quê? Sim, por velas. Lembra do Codex Giga, a famosa Bíblia do Diabo? Tem um vídeo aqui. Então, ela tem toda uma lenda em volta, porque todo mosteiro que recebia acabava pegando fogo. Sabe quando isso parou? Pois é. Quando ela foi parar num museu feito de concreto com luz elétrica. No fim das contas, a gente acabou usando vela até hoje, porque um dia a gente fez assim. A isso a gente dá o nome de tradição. Mas não para aí o exemplo que a vela dá pra gente, tá? Com o tempo e o amadurecimento intelectual do homem, quanto sociedade, a gente percebeu que a vela em si não tinha lá muito uso, porque não tem mesmo, e vocês sabem disso. Tanto que vocês substituem uma vela de uma cor X por uma vela de uma cor Y sem nenhum remorso no rito, né? Bom, aí quando o amadurecimento vai acontecendo, a gente tem uma outra necessidade, que é reafirmar a tradição. Porque a gente, alguns de nós pelo menos, gostamos disso e a gente lucra muito com isso. Então, assim como taxistas batiam nos Ubers quando o Uber veio para o Brasil, os que usavam velas começaram a atacar os que não usavam velas. Meio que nem hoje em dia, quando um dirigente religioso ataca um outro dirigente religioso, porque esse outro dirigente religioso decidiu usar violão na gira, saca? Marmotagem? Então. Só que os ataques nem sempre são só na base da muqueta. Existe uma outra guerra muito mais legal, a de narrativa. Imagina assim, um povo que mantém uma religião com seus dogmas e mitos.
Aí aparece um cara dessa própria religião que discorda de praticamente tudo e começa a falar sobre outra forma de ver a vida. O que acontece com esse cara? Nos dias de hoje, ele é cancelado na internet, mas tempos longínquos atrás, os religiosos, com medo da mudança e para salvaguardar a tradição, confabulam, porque outra característica marcante do religioso é a covardia. E a confabulação é para crucificar o cara. No caso da vela, também acontece a mesma coisa. As histórias são contadas e são mantidas pela corrente que defende essas histórias. Então, vela verde é de prosperidade. Se você não concorda com isso, você é um impostor, um marmoteiro, coisa assim. Mas de qualquer forma, a sociedade muda, a vida evolui, as histórias não são mantidas. Então, pequenas concessões são feitas até que uma galera diz: esse cristianismo aí está errado, e se separa, protestando contra o cristianismo antigo. Aí eles contam outra história, e outra história, e outra história, e hoje a gente tem mais de 33.830, e eu não estou exagerando esse número, ele é real, tá? De denominações cristãs, assim como a gente tem uma centena de formas de entender porque a vela é verde. Agora, você consegue imaginar por que isso é assim? Porque nada disso é conhecimento, é tudo uma ilusão criada por pessoas que não têm respostas e que têm mais vergonha de assumir que não têm resposta do que vontade de procurar ter respostas. Dá uma olhada em como as coisas acontecem hoje em dia. Os milagres diminuem na medida que a troca de informação entre as pessoas aumenta. Assim como qualquer manifestação de fantasma, de espírito, aparição de anjo, de demônio, e nem as súcubos aparecem mais desde que a gente descobriu a paralisia do sono. Os exorcismos foram diminuindo na medida que a gente vai avançando na psicologia e na neurociência. As fotos de espíritos vão virando lenda urbana cada vez mais à medida que a gente populariza celular com câmera 4K. No final das contas, só restam duas coisas para toda essa galera: se manter na ignorância, buscando coisas que vão explicar os fenômenos não pela luz da razão, mas pela luz da sua própria crença, o que nem de longe é uma explicação, e agir com violência, uma violência colérica para quem vê as coisas de outra forma, porque as coisas não são bem assim. Dá uma olhada na forma como eu ajo na internet, por exemplo. Eu não vou de canal em canal aqui para falar que tal coisa está errada ou que aquilo é coisa de maluco. Eu nem falo de pessoas no meu canal, eu não falo de ninguém e nem julgo o trabalho alheio, mesmo que seja um trabalho de religiosos. A única coisa que eu faço aqui é dizer que religião emburrece. Isso é fato, nem é algo que tenha a ver com a minha opinião, e até o próprio Caio Fábio assume isso quando perguntado. Digo que, embora a religião tenha um caráter terapêutico, eu não recomendo de jeito nenhum, é isso que eu falo. Assim como eu não recomendo tarô, não recomendo buzo, xing, nem nada disso. Mas eu sempre deixo claro que você é livre para fazer o que você quiser. Eu não faria, mas a vida é sua. Agora, o que acontece quando eu faço isso? Um monte de religioso vem aqui no meu canal me impor sua religião e forma de pensar. E quando eu não aceito, o que acontece? Violência, ameaça. E a cereja do bolo, vem me chamar de intolerante, quando eu só estou no meu canto falando sobre a minha fé, que no caso é a não fé. Beleza, entendendo tudo isso que eu disse até agora, a gente pode começar a imaginar de onde vem a história da lei da magia. Um país onde quase todo mundo é cristão, mais de 80% das pessoas nascem, crescem, se reproduzem e morrem sobre um ideal religioso em particular, e ainda por cima tem uma taxa de escolaridade baixíssima, e por causa disso acaba achando que a sua opinião tem que ser respeitada, independentemente do quão idiota ela for, não consegue fazer outra coisa a não ser repetir o que a religião maior ensinou: baixar a cabeça para uma entidade metafísica qualquer. O que geralmente acontece no Brasil é que as pessoas migram entre essas coisas, entre as diferentes filosofias, mas acabam achando que precisa existir um Jeová, seja ele chamado de Jeová, seja ele chamado de Lúcifer, de Baal, de Lilith, de Hecate. E no fim das contas, o que a grande maioria de nós faz é continuar cristã, só que dando um outro nome para essa figura que controla a gente. É por isso que todo mundo fica confuso quando eu falo: mano, faz o que você quiser da sua vida, cara. A vida é sua, você é livre. Todo mundo se perde porque espera esse controle. E para quem está no meio mágico e não escolheu ainda a sua entidade de estimação, o que sobra? A lei da magia. Essa coisa mística, que controla todo mundo e de alguma forma age para corrigir o erro das pessoas, dá um tipo de justiça divina e manter o universo funcionando. E principalmente, assim como a gente tem em Deus a figura vingadora, ou seja, uma pessoa me fez mal, mas eu posso ficar tranquilo porque eu serei vingado, e isso me tira a responsabilidade de ser alguém bom, alguém grande, de trabalhar, de me esforçar, de melhorar para ultrapassar esse agressor. Aí eles inventam a lei da magia para fazer a mesma coisa. Tal pessoa me incomoda? Tudo bem,
eu posso ficar tranquilo aqui na minha insignificância, porque a lei da magia vai dar um jeito na pessoa. Não é exatamente a mesma coisa? Pois é, mas eu vou te contar um negócio, que quanto antes você entender, melhor para você. Vão falar mal de você, vão te decepcionar, vão desacreditar você, mas e daí? Você não controla o que fazem com você, mas controla quem você é. O seu problema não é com a maldade dos outros. O seu problema é com você. Espero que você tenha uma ótima vida, seja alguém melhor do que você foi até agora.